Começamos mais um episódio do Pod Bi, tá? Primeiramente eu quero agradecer a vocês aqui por estar aqui comigo mais uma vez, mais uma quinzena, né? Mas estamos caminhando para ser semanal, viu? Estamos mudando esse canal, esse podcast, ok? Bom, já vou falando já de cara. Se você não se inscreveu no canal, você, por favor, vá lá, se inscreva, divulga o meu canal. Gente, que não é um canal dentário, já não te dá nenhum problema. Você já faz um monte de coisa errada. Por que não vai fazer uma coisa certa, ajudar? As contas estão caras, gente. Tem que ajudar a amiga aqui, ó. Não é fácil ser gay e bonita. Tem que manter beleza, entendeu? Beleza é foda. Bom, zoeiras à parte, tá? Mas obrigado mesmo pela audiência de vocês de novo, tá? Pela confiança. Bom, a minha convidada... Eu só chamo mulher aqui, né? Vocês estão catando que esse canal é mais feminino que masculino. Mas a minha convidada, ela é minha amiga, lógico, né, gente? Ela é minha amiga, já morou comigo. Querida, vamos falar até um pouco disso aí, como que foi esse rolê. Verdade. Já morou comigo, já estudou inglês comigo, é uma das minhas amigas aqui da Austrália. Ela é engenheira, solteira, amigos, por favor. Engenheira, solteira, bem-sucedida. Teve o PR, tem uma história bem bonita que eu quero mostrar aqui pra você. Você que é engenheiro, você quer entender como é que você pega o PR aqui, quais são os processos, né? E sair daquela mesmice que todo mundo fala. Esse episódio é pra você. Você é engenheiro, engenheira. Esse episódio aqui, cara, é o catch-up pra você. Então, ó, a minha convidada é a Carol. Bem-vinda, Carol. Muitas palmas, você viu? Imagina, amiga, um bafo. Gente, o motivo que eu chamei também a Carol, porque assim, eu acho que vocês têm que entender que as histórias, né, que são passadas aqui no Podbi são histórias reais. Eu acho que, além de ter business, que business é muito bom, história de business é fantástico, mas história de pessoas que vieram, né, do nada, do zero, sem QI, que é o que indica, e fizeram a vida aqui, estão fazendo a vida e estão fazendo uma diferença num país que é estrangeiro, é fantástico, é muito. E a história dela é bonita pra caramba, então por isso que eu também trouxe, porque é uma história de superação de vários quesitos e a gente vai falar muito sobre isso. Carol, primeiramente, novamente, boa tarde, bom dia, boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Eu queria primeiro que você se apresentasse. Quem é você, Carol? Bom, sou eu. Meu nome é Carolina, eu sou brasileira, eu sou engenheira civil, formei no Brasil e já venho trabalhando com engenharia desde os meus 16 anos. Desculpa, dei um chute aqui. Então, é isso. Gosto de cuidar de mim, gosto de ir na praia, gosto de fazer atividade física outdoor e não tem muito segredo. Não tem muito segredo, né? Quando você chegou aqui na Austrália? Eu cheguei aqui em 2016, em julho de 2016. Julho de 2016. Já faz 7 anos. Vai fazer 7 anos agora. 7 anos. No meio do ano. Não, é tempo pra caramba, meu. 7 anos acontece tanta coisa. Eu acho que aqui na Austrália as coisas acontecem muito mais rápido, porque a gente não tem a família. A gente não tem a família. Não tem grande parte dos amigos. Você não tem lá, que era do Brasil, que você conviveu. Uhum. Você não tem a sua rede de apoio. Então, você tem que fazer uma nova rede de apoio. Então, Sim. Você corre muito mais para fazer as coisas acontecerem. Sim. Até mesmo as histórias que a gente vê de estrangeiros que vão pro Brasil e fazem a vida e fazem negócio e fazem não sei o quê. E você fala, nossa, como que esse cara conseguiu, essa mulher, essa pessoa, né? Essa mulher conseguiu fazer uma rede de business, conseguiu fazer uma... Porque não tem vínculo, não tem barreira, não tem nada. Ou é agora, é para amanhã, é hoje, é agora, tem que fazer acontecer. E é muito diferente de quando você tá em uma rede de apoio que você tem uma assim, não, eu posso fazer amanhã. É verdade. A gente se joga muito mais. Eu acho verdade. Você acha que isso é real? Acontece? Eu acho principalmente porque aqui é tudo novo pra gente, a língua é nova. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu tinha vindo com algum inglês. E aí eu cheguei aqui e percebi que eu não tinha inglês era nenhum. Cara, na imigração a gente já se fode, né? Exatamente. E aí você chega aqui e você se enxerga como uma criança aprendendo a falar outra vez. Então, assim, é uma loucura. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que mudar.
você tá o tempo inteiro mudando, você não tem lugar fixo, você tá o tempo inteiro aplicando para aquele monte de vaga, de emprego. Principalmente quando você chega aqui, é aquela coisa, né? Eu ainda estou estudando, ainda estou aprendendo. Então, no começo, quando eu cheguei aqui, eu aplicava para vagas, né? Eu vim para a Austrália com a intenção de fazer 6 meses de inglês. Mas como no Brasil eu já trabalhava com mineração e eu já ouvia muito falar de pessoas que trabalhavam fora e eu já tinha aquele sonho de trabalhar, sabe? De morar fora e trabalhar fora. Normal, fica tranquilo. Parece que é uma bigorna que cai aqui. Eu sabia que era possível, então eu já tinha aquele sonho. Então, quando eu resolvi vir fazer o intercâmbio, eu vim com a intenção de fazer 6 meses de inglês. E falei, vou tentar trabalhar lá, quem sabe? E aí eu vim, eu cheguei tipo, eu fui no cartório brasileiro e, tipo, certifiquei todos os meus documentos, certificado, diploma e tudo mais, pra nada, porque eu cheguei aqui e percebi que o meu inglês era horrível. E eu percebi também que a coisa não era tão fácil assim. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi traduzir meu currículo, né, do Google mesmo. Fui lá no Google e fiz uma tradução Google. É uma tradução boa ou é uma tradução cagada? Porque, é uma tradução cagada, nossa, gente. Não agora façam acho que tá isso. melhor. Agora não acho que tá isso. melhor. Eu até, inclusive, gente, soltei no canal lá. Vocês vão lá bem olhar, porque agora o YouTube tá fazendo legenda generada. No sentido assim, por exemplo, se eu solto um vídeo em português, eu consigo traduzir para o inglês, que é o que ele consegue fazer. Mas se você faz um vídeo em inglês, ele consegue fazer tradução para vários tipos de idiomas, que é fantástico, porque até então antes você não conseguia. Quantas vezes você já assistiu um vídeo que você não entendia nada e não tinha letra de tradução? Agora não tem mais. Tem mais esse rolê. Ensinei lá no canal, tá, gente? Corre lá, porque tem tudo lá, o passo a passo, onde vocês colocam lá tudo bonitinho. Mas esse negócio do tradução generalizada é terrível. Mas para currículo é uma coisa que pega muito, até porque, principalmente assim, para minha área, que é uma área muito técnica, os termos são completamente diferentes se você faz a tradução literal. Então, assim, daí, mais pra frente, quando eu comecei a entender, comecei mais a trabalhar na área, eu vi o quanto que tava horrível. Gente, eu lembro uma vez que eu fui traduzir do Hospitality, e aí eu tinha falado de enxoval, e aí tem a palavra sheet, né? Tem o sheet, que é o lençol, e tem o sheet, que é bosta. Então, ele traduziu pro sheet bosta. Então, no meu currículo que eu mandei pra caralhada de gente, tava lá escrito lá, sheet, plain the sheet. Tipo, era plain de enxoval, linen, nem era sheet a palavra, era pra colocar linen, que é o enxoval. E aí eu coloquei sheet, gata. Daí o meu ex-marido viu e falou assim, amor, troca, porque tá assim, ó, plain your shit. E tipo, eu planejo sua bosta. Boa, Google, muito obrigado por essa. Não, sério, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar. E aí você chegou aqui, você começou a estudar inglês, mas que inglês que você entrou? Você já entrou no inglês de certificação ou você já entrou no inglês mais assim, geral? Então, aí eu cheguei aqui, eles fizeram um teste, né, de nivelamento, eles me colocaram no intermediário, que eu achei que, na verdade, não era. Eles não deveriam ter colocado no intermediário. Eu tinha feito um tempo de inglês no Brasil, mas já tinha um tempo que eu não estudava inglês, e aí eu tinha esquecido muita regra e tal. Então, assim, nesses 6 primeiros meses, eu acabei... né, eles me colocaram nesse inglês intermediário, e eu achei que eu não estava entendendo nada, achei que estava muito avançado para mim. Eu ia para a rua conversar e não entendia nada que as pessoas falavam. Eu comecei a aplicar... tem um site aqui chamado Seek para trabalho. E aí eu traduzi meu currículo, fui lá... Gente, não é Seek de doente, é outra pegadinha. Não é S-I-C-K. É o Seek de procurar, que é S-duplo... Olha, eu ia falar double I. É 2-E-K. Esse é o site. É tipo como se fosse um cato no Brasil. Exatamente. E aí eu comecei a aplicar para aquele monte de vaga e tal... Mas aí quando você aplicava para a vaga, já vinha, né, você tem que preencher lá qual que é o seu tipo de visto, e eu colocava lá visto de estudante, e aí ele já mandava uma resposta automática falando que eu não era elegível para aquela vaga porque eu era estudante, porque eu não tinha
os direitos totais para trabalhar, né? O full rights para trabalhar. E daí, Terrível. com 6 meses, eu falei, quer saber? Eu vou voltar pro Brasil, porque eu falei assim, eu não tô aprendendo inglês. Mas, na verdade, eu achei o seguinte, os meus 6 primeiros meses aqui, eu ainda tava com a cabeça muito no Brasil. Eu ainda pensava muito em toda a minha vida no Brasil. Eu não entrei de cabeça, eu não mergulhei no intercâmbio, entendeu? E você acha que deveria, de cabeça, desde o primeiro dia, se você tivesse Com mergulhado, você já certeza. tinha conseguido os ganhos muito maiores? Com certeza. Eu só consegui, na verdade, eu comecei a progredir mesmo, porque aí nesse momento eu troquei o meu visto, né, de estudante para turista. Eu fui fazer uma viagem para um mochilão pela Ásia, né? Chique, Fiz hein? Tailândia, Indonésia, Vietnã. E aí, durante essa viagem, foi que eu percebi que eu não tinha aproveitado a Austrália, eu não tinha conhecido pessoas diferentes, porque eu E o tava só idioma? ali. Como é que você só ficava no meio do Brasil? Só no meio do Brasil, então eu não tava aprendendo. Mas nessa viagem eu consegui perceber que, na verdade, o meu inglês deu uma avançada, entendeu? E aí, aquele momento, eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou dar mais uma chance pra mim, vou dar mais uma chance pro intercâmbio. Sempre foi meu sonho. E eu vou tentar ir mais um ano. Que é uma coisa importantíssima, uma Sim. chance para o seu sonho, não para Exatamente. sonho alheio, né? Nem... E outra, é uma coisa que é foda, né? Que a gente tem muita coisa da família, né? A família prende a gente Sim. muito em várias situações. Eu lembro que a minha mãe, te amo, mãe, mas era foda ouvir ela falar assim, ai, quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha, você sai. Gente, parou, hein? É uma Cordão. pressão psicológica realmente que... Parou, família, hein? Com esse é rolê difícil. estranho. E aí, assim, imagina, no Brasil eu já estava ali trabalhando como engenheira, já estava bem estabilizada com a carreira. E aí eu cheguei aqui, né? E aí eu percebi que, na verdade, cara, não era tão fácil assim. Eu não tinha o inglês que eu achava que eu tivesse. E aí eu comecei a trabalhar como cleaner. Eu trabalhei com tudo, né? Como todo mundo, isso é uma coisa que quando a gente vem pra cá, a gente tem que se desfazer mesmo. A gente tem que, sabe, retirar todo o seu orgulho e realmente começar do zero. Então, eu comecei a trabalhar como babysitter, eu fiz... A senhora trocando fralda. Trocando fralda, aprendi... Eu queria ter sido um molusco pra ver isso. Sim, olha, aprendi a trocar fralda e Já tudo pode ter seu filho já, querida. Exatamente. Pelo menos a fralda. Olha, eu limpei a loja da Prada. Você tem que ver, olha. Tá lá, não eu pegou era nenhuma cleaner bolsa? da loja da Prada, tá, people? Fina, coloca no LinkedIn. Exatamente, adorava. Era o job que eu mais gostava. Eu tinha uns 3 jobs, sabe? Eu limpava um prédio de pesquisa bem legal da UWA. É uma universidade aqui, bem legal. Mas aí, quando eu decidi, né, fazer essa viagem, eu larguei tudo. Eu falei, não, vou voltar pro Brasil, tô perdendo meu tempo aqui. Vou voltar pro Brasil, vou voltar pra minha profissão, que é isso que eu gosto de fazer. Nasci pra isso, então... Mas aí, depois da viagem, resolvi dar mais uma chance. E aí, no que eu resolvi dar mais uma chance, renovei meu visto por mais 11 meses. E aí, eu falei, olha, eu falei pra mim mesma, falei, olha, eu vou dar mais uma chance pra mim conhecer pessoas novas, entrar de cabeça, estudar de verdade, porque eu também não estava estudando, eu não estava me dedicando da maneira que eu gostaria, que eu sempre sonhei, que eu sempre planejei para mim. E aí foi nisso. Aí, assim, quando eu voltei Quando eu voltei da Ásia, eu comecei a fazer um trabalho de au pair. Eu olhava um chinesinho e trocava a fralda dele. E nos horários vagos, eu aplicava os currículos. E aí eu tinha 2 linhas, né? Eu aplicava os currículos para... né, pro hospitality, para café, para cleaner. Pra tudo. E da outra linha era na minha área. Aí eu aplicava na minha área para desenhista, cadista, né, para projetista e tal. E alguém me deu uma dica, tipo assim, porque eu também fazia cleaner de casa. Imagine eu fazendo cleaner de casa, eu só tomava prejuízo. Porque você esperava... Você é muito detalhista? Eu sou muito detalhista. O povo te amava? Não, eles me odiavam. Quem? O cliente? O cliente. Por quê? Porque eu demorava demais
E eu sou brasileira, né, gente? Eu gosto de limpar a casa com água. Então, eu acho que eu fazia aquela limpeza muito molhada e eles não gostavam disso. E eu também, eu acabava tomando prejuízo, porque aí a pessoa me dava 3 horas para fazer a casa e eu demorava 4 horas e meia. E aí a pessoa queria que eu terminasse com 3, mas ainda faltava metade da casa. Eu sou muito detalhista, eu ia morrer de fome. Não, e outra, é um trampo, né? Que É. aqui eu lembro que quando eu trabalhava de housekeeping, né? Housekeeping é camareira, tá, gente? Cheguei aqui, né? Eu falei, bom, tô na minha área, hotelaria, vou trabalhar de camareira, tá de boa. E eles davam 20 minutos pra você fazer um quarto. Gente, era assim, trocar todo enxoval, eram 3. Eu trabalhava num hotel 5 estrelas. Era um enxoval completo. Você tinha que limpar o banheiro, que era de. Gente, era de mármore o banheiro. Era todo revestido, era um negócio. E os amenities que tinha que colocar na ordem? Não era assim, tipo, coloca o shampoo do lado. Não, não. Era o shampoo, o condicionador, o creme. Aí você tinha um sabonetinho pro rosto. Você tinha que dobrar a toalha perfeitamente, esticada. Gente, eu demorava 35, 40 minutos no Não tem como. quarto. É Eu insano. perdia dinheiro. E os É, caras pagavam por quarto. Não é. pagava por hora. É isso aí. Então, assim, daí eu tinha esse canal aí que eu lembro que alguém me falou, olha, publica no Gumtree para você oferecendo serviço como cleaner. E aí eu cheguei a pegar umas casas e tomei um prejuízo, né? Que eu fui lá, acabei, a pessoa me deu 3 horas para fazer a casa, eu demorei 4 horas e meia. E eu falei, mas se eu posso aplicar, se eu posso oferecer serviço como cleaner, por que eu não posso oferecer serviço como desenhista? E aí foi isso que eu fiz. Fui lá no Gumtree, fiz um post oferecendo serviço como desenhista. Falei assim, fui bem sincera no post, falei que eu estava aqui aprendendo inglês, que eu ainda, né, tava... eu era engenheira no Brasil, que eu tinha trabalhado muito tempo com desenhos, mas que eu não falava inglês muito bem, assim, né, very well. E aí eu fui bem sincera e eu, inclusive... Eu fiz oferecendo como serviço voluntário. Falei que eu queria ter uma experiência internacional na Eles Austrália. iam te sugar até a orelha. Então, mas eu acho que aqui tem uma questão, assim, é meio burocrático para você trabalhar como... eu não sei se eles não viram ou se é porque realmente é mais difícil, assim, você ser voluntário. Aqui tem, um monte de burocracia. Mas uma empresa me ligou, eu não entendia praticamente nada do que eles falavam, do que ele falou, e aí eu só entendi ele falar assim, interview, interview. E eu, tá, interview. Aí eu falei, será que você pode mandar os dados, né, para esse número via texto? Porque se ele falasse comigo o endereço, eu não ia entender nada, entendeu? Eu só entendi ele falar interview. Aí eu acho que ele já sacou, né, que eu já, né, que meu inglês não era muito bom. Ele falou, não, mando, e mandou os dados lá pra mim. Eu fui lá, eles me passaram um desenho pra fazer, eu fiz o desenho e eles perguntaram pra mim, quanto você quer ganhar? E eu falei, opa, Quanto eu quero ganhar é uma quanto? pergunta, é uma pergunta muito Aí foda. foi aí que a minha vida começou realmente a mudar aqui na Austrália. Foi aí que eu já comecei a mudar, assim, a minha visão, a visão que eu tinha, né, da vida aqui na Austrália. E realmente comecei a pensar em, de repente, emigrar para a Austrália. E eu Sim. comecei a trabalhar com uma coisa que eu gostava. E, né, que era fazer os desenhozinhos lá. E não era uma coisa assim, nossa, era tipo... Quando eu comecei na minha carreira, né, quando eu tinha meus 16, 17 anos, era a mesma coisa que eu fazia. Eu praticamente comecei do zero aqui, assim como eu comecei no Brasil, né? Mas eu cresci muito mais rápido porque a questão daí eu já tinha, né, a experiência, só não tinha o inglês, só não tinha, né, a língua. E aí, na medida que eu fui melhorando a língua, daí eu comecei, né, a melhorar o emprego também. Tive algumas outras fases, né, em que aí saí desse emprego, tive que voltar para o hospitality e é isso, assim, é altos e baixos. Eu peguei vários projetos pelo Gumtree de fazer, assim, particular para as pessoas. Aí trabalhei um pouco como, né, já um pouco um level a mais, que seria como designer, que é tipo projetista no Uhum. Brasil. E até... e aí o meu inglês foi melhorando um pouquinho, a cada dia um pouquinho mais e tal. E foi isso. E aí eu... E como é que foi a conciliação? Não, isso foi perfeito. Mas e como é que foi a conciliação entre isso? Por exemplo, você falou que
teve lá, você colocou... Primeiro, gente, Gumtree é um anúncio, tá? É como se fosse o Facebook Market, né? Que tem aí no Brasil também. O Gumtree aqui é uma coisa muito australiana, é um aplicativo, você vai lá, coloca desde de venda... Você quer vender, sei lá, um copo, tá doando até vagas de emprego para todos os tipos de vaga, tá? Só para vocês entenderem. Como é que foi essa adaptação desse emprego na sua área aqui? Porque você entrou, primeiro que você não sabia falar inglês, a comunicação era bem precária, bem pobre mesmo, né? Tipo, você falava, nossa... Então, como é que foi o primeiro dia? Você chegou lá na empresa, o cara chegaram, Carol, nice to meet you, welcome. So you know how to draw this and blah, 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 you know how to work this and blah, 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 how to do it. Foi engraçado. Eu imagino a sua cara, porque eu já te conheço há um tempo. Deve ter olhado pra cara do cara, tipo... Oi, hi. Oi, hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Como é que foi a adaptação? Então, foi difícil, né? Foi difícil e, assim, é engraçado porque eu vejo muita gente falando assim, Carol, mas pra você, que é engenheira, é mais fácil e tal. Eu falo, cara, não foi mais fácil. Nunca é mais fácil. Eu não sei porque a galera tem essa mania ridícula de falar que as coisas são fáceis. Gente, não é fácil pra ninguém. A gente liberta e tira várias armaduras pra estar aqui. Sim. E assim, tem uma pressão psicológica muito grande. E outra, a sua área, se você comete um erro, custa milhões. Não, assim, é que meu primeiro emprego era fazer só uns desenhinhos, assim, era bem tranquilo. Era fazer uns desenhos elétricos, assim, sabe? E aí, não era... como que eu posso dizer? Tipo, era fácil, mas o problema era eu entender o que eles queriam que eu fizesse, entendeu? Comunicação. A comunicação. Aí o cara ia lá, rabiscava na planta, assim, e aí falava, nananana, e aí eu falava, tá, vou tentar fazer. Aí eu tentava replicar aquilo que ele tinha feito ali, rabiscado, só que o cara queria só fazer um rabiscado, assim, queria que eu entendesse, fizesse alguma coisa a mais. E aí, tipo assim, aí eu ia lá, tentava fazer o negócio, e aí quando eu mostrava pra ele, ele falava assim, mas não foi isso que eu te pedi. Aí eu, não? Aí ele falou, não. Eu falei, nossa, desculpa. Eu falei, não dá pra você escrever pra mim o que é? Porque, assim, no começo, eu tive que pedir as pessoas pra escrever, e aí eu traduzia no Google, porque o meu listening era muito ruim. Então, eu não conseguia entender o que eles queriam. E, assim, aí todo mundo falava comigo assim, cara, você é muito corajosa. Eu falei, realmente é na cara... Cara e coragem, né? Sem armadura nenhuma, com medo de errar toda hora. Exatamente. E o cara falava comigo. E foi várias vezes, tipo, que ele me pedia alguma coisa e eu fazia errado. Eu lá levava pra ele falava, não era bem isso que eu queria, mas também eles foram bem legais comigo. Foram assim, legais? Te deram uma oportunidade bacana? Foi. E como é que foi isso no seu currículo? Quanto tempo você ficou nessa empresa? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. E como é que foi no seu currículo essa experiência? Assim, e aí essa foi meio que a porta de entrada, né? Que aí, porque eu acho que aqui na Austrália, eles pedem sempre uma experiência local. E aí, como você vem de fora e você não tem experiência local, a primeira experiência é sempre muito difícil, porque eles estão sempre pedindo uma experiência local antes. Então, assim, foi a porta de entrada, entendeu? E aí, depois disso... Eu tive a sorte, eu acho que quando você tá buscando alguma coisa, né, aí você acaba que... Tá atraindo, né? Você tá atraindo, exatamente. Energia, frequência, é importantíssimo. Exatamente. Acontece, é muito difícil, você vai encontrar muita gente babaca no caminho, que vai te desmotivar e tal, mas eventualmente você vai encontrar pessoas maravilhosas e que vai te dar um empurrão. Então, assim, eu conheci uma pessoa que ele trabalhava numa empresa de recrutamento de engenharia. E aí eu falei pra ele, né, que eu era engenheira no Brasil e tal, que tinha trabalhado quase 10 anos numa empresa de mineração e tal, e que era engenheira. Aí ele, cara, seu currículo é muito bom. Eu falei, mas é que o meu inglês é muito ruim. Eu achava que eu tive inglês, mas eu não tenho, assim, tanto inglês, assim, eu não sei porquê. Né? Eu acho que quando você começa a aprender de verdade, depois dos 30, a coisa é mais difícil. O cérebro muda, gente, bem cedo. É mais difícil. Eu soubesse, eu tinha vindo aos 20 e pouquinho. Eu também.
Então, Eu já ia assim... estar casada. Nossa, eu já teria tido 6 filhos, que medo. Exatamente. E aí, assim, né? E aí também, claro, né? Sempre morei com brasileiro. Ei, a gente só falava em português em Só, casa, viu, claro, né? Não querida? tem jeito. Ninguém fala inglês lá, não. Sim, e aí só fica, né? Você só tá no meio de brasileiro. Claro que isso também Ajuda a cagar. ajudou a cagar, né? Exatamente. Gente, desculpa, mas é real. É real isso. Gente, tenta fazer amizade com os locais ou estrangeiros, sabe? Vai nos rolês diferente. Eu sei que você vai sentir falta, eu sei que a nossa cultura é a que mais recebe, eu sei. Mas, ai, gente, pra desenvolver inglês... Eu tive muita sorte, porque toda empresa que eu tava, ninguém era brasileiro, só eu. Eu tinha que falar o idioma e pronto, acabou. No meu Nunca caso, não. tive nenhum que fala nenhum espanhol, nada. Sempre foi inglês. Eu, assim, a minha primeira experiência que foi essa, né? Foi quando... Mas a questão é que lá eu fazia só desenho, assim, então eu não tinha eu não precisava me comunicar muito, né? Os caras rabiscavam ali na planta ali, e aí me entregavam e eu ia lá e fazia. Porque são anos e anos de... Eu sei porque eu na área da saúde agora, eu enfrentei isso. Eu trabalho com pessoas que estão 10, 15 anos, que eles falam um termo, e eu não falo, gente, que termo é esse? Querida, tô nenhum ano na área... Eu preciso entender, eu tô 6 meses na casa de repouso e eu tenho 1 ano na área que é de pessoas especiais, né, disability, mas assim, eu trabalhava sozinho praticamente. E aí agora que eu tô trabalhando numa empresa, tem que saber normas, procedimentos, então você não entende o que os caras falam. E aí você pergunta, as pessoas olham pra você meio tipo, what the fuck, sabe? Assim, e uma coisa Uma coisa é o vocabulário do dia a dia, é o vocabulário... Tipo assim, quando eu vim aqui, eles me colocaram no Intermediate, é porque, na verdade, eu tinha um vocabulário ali de viagem, né? Porque eu já tinha viajado pra fora. Sim. E eu estudava muito pra viajar, pra me comunicar quando eu estou viajando. Mas, então, esse era o meu vocabulário. Exato. Agora, pra trabalhar, business, aí, engenharia, eu não tinha vocabulário nenhum, entendeu? Então, assim, zero vocabulário... Eu não entendia mesmo o que eles queriam. E daí, conversando com esse cara, ele falou, não, me manda o seu currículo que eu expliquei pra ele, olha, eu sou estudante e na minha época, estudante só podia trabalhar 20 horas. Eu acho que agora até tá podendo... Não, já mudou pra 20 de novo. Mudou pra 20. Mudou? Em junho vai mudar de novo pra 20. Não era 24? Mas eu acho que agora eles vão colocar pra 24. Enfim. 20 pra 24 vai cagar, né, gente? Não Mas dá pra pagar a conta, não. Mas pelo menos você consegue trabalhar 3 dias inteiro. Porque sim, 3 dias inteiros, isso é verdade. É melhor, porque na minha época, 20 horas só era 2 dias e meio. Mas obviamente que eu acabava fazendo 3 dias. Enfim. Mas aí ele falou comigo, não, me manda seu currículo que eu vou tentar arrumar alguma coisa part-time pra você, vou arrumar umas entrevistas pra você. É que pra você, pra essa empresa, você é como se fosse uma mão de obra barata. Porque o que eles pagam para um engenheiro júnior, digamos, para quem tá começando, não chega a nem 1/3 do que eles pagavam para você. Você era um quebra-galho que tava fazendo um puta trampo pro cara. Sim. Ganhando 1/3, ele economizando horrores na folha de pagamento. E você dando sangue. Então ele falou, cara, ela dá o sangue, eu vou manter ela aqui, correto? Sim. Ou eu tô falando besteira? Mas você tá falando de qual emprego? Do primeiro? Do primeiro? Que você não entendia nada. Então, no primeiro, na verdade, eles começaram a pegar mais trabalho, o fluxo de trabalho aumentou e eu, como part-time, não dava conta de fazer todo aquele trabalho. E aí eles começaram a me pressionar para poder trabalhar full-time, assim, para trabalhar mais horas. E eu não podia, eu tinha que ir para a escola, então, assim, eu não conseguia ficar lá o horário todo, né, fazer todas as horas que eles queriam. Uhum. E aí, eles, enfim, foi assim que eu saí de lá, porque eles me pressionando de um lado, e eu falar, não posso. E você tem a coisa do visto também, né, Carol? Tem a questão do visto. Eu queria, na verdade, porque eu precisava estudar, porque... Eu pensei naquela época, beleza, ficar aqui só fazendo meus desenhos, não converso com ninguém, não aprendo inglês, eu precisava estudar. Então, assim, eles queriam que eu trabalhasse, né, mais horas e eu não queria. E aí eu fui pro Brasil, fiquei quase 2 meses no Brasil. Na verdade, fui pra Holanda primeiro e depois fui pro Brasil.
E aí, quando eu voltei, já tinha uma pessoa no meu lugar. Que eles falaram, infelizmente, você só pode trabalhar part-time, a gente precisava de uma pessoa full-time. E aí depois você fez o quê? E aí, foi aí que eu encontrei, né? Que Essa aí pessoa. eu voltei a trabalhar com hospitality. Mas o que você fez? Cleaner de novo? Oi? Você fez cleaner de novo ou não? Não, eu não voltei pro cleaner, né? Porque aí, né, eu já tinha entendido que eu era ruim pra caramba pra fazer cleaner. E, na verdade, já tinha um pouquinho mais de inglês. Então, eu comecei a trabalhar no supermercado fazendo... ambassador, como que é, né? Em português? Promoção? Promoção, exatamente. Olha, eu Eu lembro fazia dessa época da promoção. promotorinha. Gente, essa época da Carol era muito engraçada, porque a gente morava junto. Então a Carol, eles mandavam você para uns mercados lá na China, né? Exato. E ela ia, daí tinha que voltar correndo porque tinha que estudar. Porque a gente tem. Gente, o negócio é o seguinte: aqui na Austrália, não vai achando que você vai chegar, não, eu vou trabalhar hoje, não vou para a escola. Amor, você tem presença. Se você não tem a presença, eles reportam isso para a imigração e você é deportado. Exatamente. Não é feira do caqui, não, gente. E eu vivia tendo problema com eles por causa eu cheguei disso. já também, porque a gente precisa pagar a conta, então eu tinha que trabalhar. Às vezes eles falavam, você pode vir? Eu falava, eu trabalhava já no hotel, eu falei, posso. E aí quando chegava, eu não podia ir, contava falta, nossa. Era difícil. E aí eu fazia uns eventos, eu tinha pegado também uns projetos pelo Gumtree, que eu peguei um projeto arquitetônico de 2 hostels para fazer. Eu lembro que eu ia pra aula e ficava lá, mexendo nos meus projetinhos e tal, e assim... E tudo, sempre ali, então eu voltei de novo para aquela linha, né? Pros planos A e B. Então, eu preciso sobreviver, eu preciso arrumar um emprego de whatever, de qualquer coisa. Então, eu fazia, né? Cheguei a trabalhar em vários eventos. Não cheguei a trabalhar exatamente com café, mas assim, com hospitality. Ainda bem que não, né, amiga? Ainda bem que não. Mas Ai, eu fiz muitos eventos. Eu fiz Deus muitos que me eventos, livre. assim, Eventos, como, sim. tipo, waitress, de... tipo uma concierge. Não, eu falo de garçonete. Garçonete? Sim, eu fiz, sim. Aí eu trabalhei como garçonete. Aí, não, eu tinha vários empregos, né, gente? Eram vários. Severina. Gente, quem entra aqui, não tem jeito. quem vê foto não vê... Quem vê foto não vê rolê, né? Não vê corre que você faz. Exatamente. Gente, é difícil, cara. É difícil pra caramba. Eram você se vários fode jobs. muito. Sim. Você se fode pra caramba. Gente, a gente não tá aqui de rolê, não. É até 3 empregos. Sim. E isso demora muito pra virar essa chave, Sim, né? exatamente. E aí, eu tava nessa de... eu tinha um supermercado, tinha que fazer o supermercado, fazia os meus de garçonete no final de semana, os eventos no final de semana, e eu tinha os projetinhos que eu pegava no Gumtree, e aí eu encontrei uma outra empresa que também começou a me passar uns projetos por fora também, que inclusive aí essa empresa era de uma brasileira. E aí eu entreguei o meu currículo pra essa pessoa que eu conheci. Que um headhunter? É tipo um headhunter. Ele é tipo um gerente de RH numa empresa que só contrata engenheiros e técnicos de engenharia. E aí, ele realmente conseguiu algumas entrevistas para mim. Eu fiz a primeira, e aí o pessoal gostou muito de mim e tal, mas eles falaram, não, mas essa vaga é pra desenhista, você é engenheira. E eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, mas pode ser. Eu preciso pagar a escola, pagar aluguel. Eu preciso pagar a escola, eu preciso pagar visto, cleaner. e eu não quero voltar pro... Você não tá entendendo, fazer desenho é melhor do que qualquer outra coisa. E aí, ele, e tal, não vai dar, mas eu acho que por causa do meu visto também, eles, né, não... Aí falaram, não, desculpa, não vai dar. E foi numa outra segunda entrevista, fiz também a mesma coisa, porta na cara, falou que por causa do meu visto eles não contratavam, que era uma pena, que meu currículo era incrível. E aí, na terceira, eles falaram, beleza, você só pode trabalhar part-time? Tá, seu contrato vai ser part-time, você escolhe os dias que você quer vir trabalhar, e é isso. E aí, como eu fiquei assim, meu Deus, assim, porque eu acho que no começo você não acredita muito, né? Então, assim, eu fiquei, nossa, beleza. Eu sempre tenho essa impressão, até hoje eu tenho um pouco essa impressão, nossa, eu acho que vamos esperar ver o que vai acontecer mesmo. De repente eles vão ver que o meu inglês é ruim, que eu sou ruim, então
E, né, então não vou largar. Então, eu não larguei os outros empregos, eu fiquei fazendo esse que ele... Aí já comecei a trabalhar 3 dias na semana, né, que era 20 horas, mas no final das contas eu fazia 3 dias. Mas eu não larguei o supermercado, eu não larguei job nenhum. Eu continuei fazendo até eu mudar, passar o meu tempo de experiência. Quando passou o meu tempo de experiência, foi aí que eu larguei tudo, todos os meus outros jobs. E aí eu fui largando devagar, porque eu falei, acho que agora tá acontecendo. Realmente... Isso demorou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Cara, não tem como, gente. Até você se adaptar em inglês, você tem saudade da família, você tem que voltar pra ver porque você precisa... Porque acho que no primeiro ano, antes de você ir primeira vez pro Brasil, que todo mundo acho que é meio que rolê isso, a gente volta, a gente tem que ir voltar pra ver e voltar e falar, não, eu tenho que conseguir lá. Não, eu acho, na verdade, tô pensando aqui, isso foi no final de 2018. Foi 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Não, então, foi 2 até... anos e meio, isso aí. Foi até rápido, se você Foi parar pra pensar. rápido, foi. E eu acho que, na verdade, poderia ter sido mais rápido se eu tivesse decidido que eu queria ficar há mais tempo. Mas eu vim com aquela coisa, vamos ver no que vai dar e tal. Aí fiquei... Então, assim, eu só realmente decidi que eu queria imigrar depois que com 2 anos, eu fui pro Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, nossa, eu tô me sentindo um peixe fora da água, porque eu senti que todos os meus desafios no Brasil, eu tinha terminado ali. E que os meus desafios estavam todos aqui, entendeu? E aí, aquela movimentação, né, da nossa vida que você falou, que... É uma loucura a vida da gente aqui, 4 empregos, tem que ir pra aula, tem que ir pra escola, e estuda, e aí você tem que estudar, aquela loucura toda. Quando eu cheguei no Brasil, aquela calmaria, eu falei assim, eu não sei, não é isso mais. Então, assim, quando eu fui no Brasil com 2 anos, eu tive certeza que eu queria, pelo menos, tentar imigrar, e eu falei, vamos ver no que vai dar. Ainda não tinha 100% certeza que eu queria ficar, mas eu falei, eu quero tentar. E aí foi aí que eu comecei realmente, sabe? Que eu botei pra quebrar mesmo e comecei a investir e a focar naquilo que eu queria, entendeu? Demora um tempinho. Eu acho que demora. É super normal isso e tá tudo bem, sabe? Cada um tem o seu tempo. Sim. Demora muito também pra você se achar. Se a pessoa vier já com rolê, tudo planejado. Tudo planejado com inglês... E já se planejar eu acho que a pessoa consegue muito rolê. Mais rápido. Outro rolê, exatamente. Outro rolê. E, Carol, me conta aqui, essas dúvidas que, no caso, você tinha de, não sei se eu fico ou não sei o que, no começo, era devido a você, de repente, não estar dentro de um relacionamento? Isso pegava bastante pra você no começo? Cara, na verdade, quando eu vim pra cá, eu tava, né, assim, namorando no Brasil e aí... Eu acho que, na verdade, foi um pouco isso que me prendeu no Brasil, entendeu? Sim. Então, assim, me prendeu um pouco... Eu fiquei muito pensando, no relacionamento no Brasil, e aí foi por isso que a minha cabeça ficou um pouco no Brasil. A partir do momento que terminou, acabou, e eu superei aquilo, e aí eu consegui viver aqui, entendeu? Entendi. Não, isso é fantástico, mas isso sentimental pega muito. Eu não sei como uma galera vem, deixa a mulher, esposa, filho, e vem tentar e depois vai trazendo. Gente, tira o chapéu, porque eu não ia conseguir. É uma coisa que realmente é difícil, pega muito. Não seria pra mim. Eu acho que o negócio é muito louco. Mas eu sou uma pessoa que, assim, desde muito nova eu sou muito independente. Eu acho que eu puxei isso um pouco do meu pai. Eu sou sou muito independente. Então, eu acho que, pra mim, essa questão de estar em um relacionamento aqui ou não estar, não faz muito diferença. Porque, pra mim, eu não preciso estar com alguém pra ser feliz, entendeu? Sim. Eu consigo ser feliz estando sozinha. Fantástico. Inclusive, isso foi uma coisa que me deixou muito chateada, porque teve uma época que eu vi um comentário que, né, me chateou muito na época, porque eu estava estudando para o inglês, estudando para reconhecer o meu diploma, estudando para reconhecer meu diploma no Engineers Australia, que é tipo o órgão que regulariza aqui a engenharia. Eu estava fazendo todo um trabalho para aplicar para o visto.
de sponsor, que né, a gente ainda vai chegar lá. E aí, alguém virou pra mim e falou assim, nossa, mas pra que você tá fazendo todo esse trabalho pra depois, sinto que você vai voltar pro Brasil? Aí eu falei, mas por que eu vou voltar pro Brasil? Aí a pessoa falou, porque você é solteira, você não tem ninguém aqui, não tem razão de você ficar aqui porque você é solteira. Aí eu falei, oi? Umas coisas, né? O povo vê de... Gente, se você não vai falar, é uma coisa pra vida, tá? É assim, se você não vai dar uma mensagem de apoio pra pessoa, cala a boca! Cala a boca! Tipo isso. Gente, cala a boca! Eu acho que talvez o melhor conselho que eu possa dar pra pessoa que tá vindo pra cá é não escuta o que... Não dê ouvido para o que as pessoas estão falando. Muita gente vai falar coisa que não tem absolutamente nada a ver, entendeu? Que vai falar, é muito difícil. Fulano conseguiu, mas porque ele é fulano. Porque é tudo muito difícil. Cara, tudo é possível dependendo do quão comprometido você tá. Exatamente. A partir do momento que você tá comprometido, é difícil, mas... Nada na vida é fácil, entendeu? Nunca vai ser, viu, gente? Oi, injeção na testa então, é botox, assim, é caro. Quer facilidade, senta no budinho, né? Exatamente. Carol, aí você conseguiu essa não, essa empresa nova. Sim. Aí você estabilizou, aí graças a Deus, com essa engenharia que foi fantástico. Aí... Depois de um tempo, o que aconteceu? Eles chegaram a... Como é que ficou andando o seu visto nisso daí? Você conseguiu um sponsor por eles? Eles te... Sei lá, foi uma motivação para você? Você conseguiu pontos? Como é que foi esse rolê para conseguir a sua residência? Você é residente hoje? Sim. Então, foi o seguinte. Então, voltando lá. Quando eu fui no Brasil e eu decidi que eu queria ficar, eu comecei a me planejar e tracei 2 planos. Então, um plano era aplicar pro Skill Visa independente, que era tipo assim, beleza, eu sou engenheira, eu vou aplicar por mim mesma, vou reconhecer o diploma, vou reconhecer minha experiência e vou aplicar para uma vaga que eles chamam que você é independente. Você não precisa de ninguém para poder te ajudar. Sim. Então, esse era o meu plano A. Era fazer a prova do inglês, tirar a nota necessária, que era 7 lá no IELTS, e aplicar para esse visto. Mas eu falei, beleza, mas existe o sponsor. Se eu conseguir um sponsor no meio do caminho, beleza. O meu plano B era tentar um sponsor. E aí, obviamente, que eu estava tentando entrar para alguma empresa maior um pouco que pudesse me sponsorar. Certo. E aí foi nessa hora que aconteceu. Que aí eu entrei para essa empresa. E aí, de cara, eles gostaram muito de mim, não demorou muito, alguns meses depois eles já me perguntaram, você quer ficar na Austrália? Eu falei, sim, quero. Eles falaram, não, a gente tem interesse de te sponsorar, você quer? Eu falei, opa! Você começou a chorar? Claro! Você ficou louca? Claro! Qualquer papel que vinha da imigração, eu já vinha... Ai, meu Deus! Na verdade, foi um momento, assim... Aí entra o período que foi o período mais tenso, assim, da minha vida aqui na Austrália. Que foi um período em que eu falei assim, agora é tudo ou nada. Porque eu não aguentava mais essa vida de estudar, trabalhar e aquele, né? Tipo assim, eu tava aqui e eu queria viver a vida da Austrália, ir pra praia e ter aquela qualidade de vida que a Austrália oferece, né? Que é fantástico, talvez eu acho que é por isso que a gente acaba se apaixonando por essa terra aqui. E aí, eu queria ter aquela qualidade de vida, mas como estudante eu não conseguia ter. E eu não conseguia enxergar aquilo. Tipo assim, eu falava, do jeito que tá, não dá. Ou eu volto pro Brasil e volto até a minha vida no Brasil como profissional e tal, ou então eu vou conseguir entrar aqui, ser residente e viver a mesma vida que os australianos vivem. Eu não queria mais. Porque, querendo ou não, quando você está aqui como estudante, você não vive a vida que o australiano vive. E não vai viver nunca, gente. Porque, acorda. Cara, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pagar visto, você só pode trabalhar 20 horas... E todo o dinheiro que você junta vai pro visto, vai pra escola. E você não vive a vida que eles vivem. Então, assim, não era o que eu queria. Eu não queria continuar mais como estudante. Sim. E aí, qual foi a pulada? Foi esse sponsor. E aí, aí eles vieram me ofereceram um sponsor. E eu falei, sim, claro, quero. E aí foi quando eles falaram assim, o processo demora um pouco, mas enquanto isso...
né, tem outras coisas que você tem que fazer. Você vai no agente de imigração, procura saber o que é, né, o que precisa e tal, que a gente vai começar a mexer os pauzinhos aqui no RH. E aí você tem, né, tinha toda uma documentação que eu tinha que regularizar, tinha que reconhecer o diploma e tal. E aí, beleza. Aí eu fui Aí eu acho até legal isso, porque assim, eu fui no agente de imigração e aí quando eu cheguei no agente de imigração e falei com ele assim, olha, a empresa que eu tô trabalhando, eles me ofereceram um sponsor. O que eu preciso de documentação pro sponsor? E aí o cara falou assim, não aceito o sponsor. Eu falei, mas por que não? Ele, não, porque eles vão te explorar, porque não sei o quê. Você sabe por que isso, né? Porque tem muita gente de imigração que são os cuzões, que eles ficam vendendo curso de bosta pro povo pra perder tempo. Então, gente, não dá pra ir só em um agente de imigração, não dá pra ir só em uma agência. Tem que rodar, tem que fazer a comparação. Porque eu mesmo tive quase visto, eu quase tive que ir pra corte. Pois é. Por causa de um erro, de um tique que a pessoa podia ter me avisado. Não, e eu falo, eu costumo, assim, eu dou esse conselho para vários amigos. Falo, gente, não coloca a sua vida, o seu sonho de migrar na mão de um terceiro. Porque, assim, querendo ou não, o agente de imigração, o maior interesse dele é tipo assim, aquilo que ele quer vender pra você, entendeu? Não é bem exatamente ele não vai te passar aquilo que é melhor pra você, ele vai te passar aquilo que é melhor pra ele. Então, quando ele ganha de comissão, ele também precisa pagar conta. Exatamente. Então, no dia, ele falou comigo, ele tentou me tirar de cabeça, falou pra eu não aceitar, queria me vender um curso pra fazer faculdade, queria me vender curso pra fazer TAFE, que era tipo um curso técnico, que inclusive eu fiz no Brasil, já tinha feito no Brasil, não fazia sentido nem pra mim fazer nem o TAFE, nem faculdade, porque eu já tinha feito tudo no Brasil. E aí ele até falou comigo, então por que você não arruma um partner? É mais fácil do que um sponsor. Aí eu falei, cara... Não, e o que me surpreende muito, falei, é muito Carol, machista, né? Eu falei, porque eu tô sou mulher nervoso, e tá? sou brasileira... Você acha que é mais fácil eu arrumar um partner do que aceitar um sponsor? Eu falei, caraca. O que me intriga de tudo isso é o seguinte. Primeiro que a gente está num país extremamente multicultural, então você tem várias culturas. A Austrália é um dos países mais multiculturais do mundo, Sim. se não for o maior, tá? Porque tem muitas nacionalidades aqui, são muitas culturas, são muitas celebrações durante o ano. Então, um agente migratório falar uma bosta dessa, assim, com todo o caps lock gritando, é inaceitável, cara. Gente, quer dizer, será que ele teria... Eles vão falar isso. Será que ele falaria isso se fosse homem? Se fosse um homem chegar? Sei. Eu acho que não. Acho que não. Vai lá. Sabe, é umas coisas, sabe? É umas tonteiras, sabe? Atrasar sua vida por mais 2, 3 anos pra ganhar uma comissão enorme. É uma palhaçada, né? E aí você pensa o seguinte, ele falou, porque eles vão te explorar, porque não sei o quê, porque vai ser difícil. No Brasil a gente trabalha 80 horas por semana também. Viu? E aí eu pensei assim, beleza, mas o que seria mais difícil? Eu ir para uma faculdade, então eu tenho que ser estudante, trabalhar 20 horas, juntar dinheiro para pagar uma faculdade, que como eu não sou, né, na época não era australiana, então eu tinha que pagar full, o valor da universidade era muito mais caro para mim, e ter que enfrentar todo esse rolê, fazer 4 anos de faculdade, pra quê? E o que é mais difícil? Ou você, entre aspas, né? Ele falou que eu seria explorada no sponsor. Cara, beleza. Vai ser difícil, mas vai ser difícil por qualquer caminho. Eu acho que o caminho que ele tava me passando era muito mais difícil. Muito mais difícil. Enfim, então, assim... Aí, na época, eu falei, cara... Imagina, não vou de jeito nenhum, vou aceitar o sponsor, claro. Mas aí o que eu fiz? Aí eu me decepcionei, né, com esses agentes de imigração. E aí eu mesmo fui no site de imigração da Austrália e comecei a ler todos os vistos. Todos os vistos. Anotei, esse visto eu posso aplicar, esse é o visto eu posso aplicar. Eu preciso disso. Eu mesmo fui lá no site e li tudo. Anotei tudo, estudei, investiguei. E aí, quando a empresa ela chegou, e aí eu comecei a trabalhar nas coisas que eu precisava, né? Eu sabia que eu precisava reconhecer ali o meu diploma para o Indigenous Austrália, eu precisava
de uma nota no IELTS para aplicar para o sponsor. Gente, não sei se vocês sabem que é o IELTS, é um certificado de proficiência do idioma. Então tem o IELTS, tem o PTE, tem o Cambridge, que a gente fez FCE, a gente tirava nota ruim pra caralho no começo, depois a gente foi melhorando. Tem o FCA, né? Então, assim, são vários tipos, né? E, Carol, quanto mais ou menos você gastou de documentação? É do seu bolso, né? Ou a empresa te pagou? A empresa pagou o visto. Pagou. Que delícia. Sim. Então, até na documentação também, ou não? Não, a documentação eu paguei. Aí eu gastei mais ou menos porque, assim, ó, com o Engineers Australia, que eu paguei o Fast Tracker, que é para você ter o seu resultado mais rápido. O Fast Tracker foi, tipo, $1.500, mais ou menos. Eu paguei uma faixa de $1.000 para uma empresa me ajudar a escrever, porque é o seguinte, quando você vai fazer, para esse processo para eu reconhecer o meu diploma como engenheira, não é um processo tão simples. Eu tinha que escrever 3, eles chamavam de career episode, que é 3, como se fosse, imagina você está fazendo um TCC na sua faculdade e aí você tem que fazer 3 estudos de casos. E aí nesse estudo de caso, você coloca lá, eu já estudei isso, já trabalhei com isso, já fiz isso. Então, assim, é todo um trabalho que você tem que fazer para o Engineers Australia falar, beleza, você é engenheiro, você pode trabalhar como engenheira. Além disso, né, ainda tem a outra parte que é para reconhecer a sua experiência. Mas aí nem vou entrar em detalhe. Mas, enfim, eu contratei uma empresa porque eu fiquei durante muitos meses, assim, patinando, tentando fazer esse trabalho aí do Engineers Australia e eu não estava conseguindo, por mim mesma, chegar, assim, desenvolver. Aí eu fui tem um grupo, que inclusive isso é uma dica maravilhosa, porque toda profissão tem um grupo de brasileiros que está ali tentando reconhecer a sua profissão. Então, tinha os engenheiros na Austrália. Tinha um grupo no Facebook e tinha um grupo no WhatsApp. E eu entrei no grupo e falei, gente, tem alguém que pode me ajudar a fazer esse career episódio aqui do Engineers Australia, que eu não estou conseguindo fazer e tal. E o pessoal me indicou, o pessoal desse grupo brasileiro me indicou uma empresa em UK, e aí eu contratei essa empresa, paguei $1.000, eles me ajudaram a escrever o essay. Redação. Não é uma essay, é tipo um TCC mesmo, sabe? É uma coisa bem mais complexa. Que, inclusive, se você quiser passar pro pessoal, para quem é engenheiro, essa empresa é top, chama-se GR Sample. E eu indiquei essa empresa para vários amigos aí que estavam na mesma situação que eu, não estavam conseguindo fazer a coisa acontecer, e aí essa empresa, ele deu pra gente, dar um roteirinho, né, com várias perguntas, você vai ali preenchendo, vai respondendo, te dá um norte, entendeu? Te guia e te orienta como fazer, e aí tem questões que você fala assim, eu não sei responder, e eles te ajudam, né, eles dão uma melhorada fantástica no seu documento, que quando você lê, você fala assim, puta que pariu. Sou eu, esse engenheiro aqui, olha, pica das galáxias, sou eu, mas, gente, os caras ajudam pra caramba, né? Então, assim, então aí, paguei $1.000 pra essa empresa, que mais, voltando pro... Quanto que eu gastei? E mais, sei lá, monografia que você teve que fazer. 2.500, mais uns 500 de tradução, que aí você tem que traduzir, tradução juramentada. Foi uns $3.000 de documentação sem o visto. Mas, assim, gente, não é toda empresa que paga o visto. Então... Você que teve que ficar de contrato com essa empresa por quanto tempo? Então, aí o que acontece foi o seguinte. No meu caso, eles me ofereceram o visto em que eu ficaria presa na empresa por 3 anos. Só que eu tinha tudo para aplicar para residência direto, que era o visto 186, e eu, obviamente, só sabia disso porque eu fui lá e pesquisei e vi que eu poderia aplicar. Senão você estaria presa até hoje. Senão eu estaria presa até hoje, exatamente. Acabando o contrato agora. Exatamente. E daí, assim, o que eu precisava era, né, a minha profissão reconhecer... a profissão tinha que estar na lista,
do visto, então estava. Eu tinha que ter a minha profissão reconhecida pelo órgão que regulamenta a minha profissão, que é o Engenheiros Austrália. Tinha que ter no mínimo 3 anos de experiência. Eu já tinha 4 anos de experiência como engenheira no Brasil, e eu reconheci essa experiência também, tive que reconhecer pelo Engenheiros Austrália. E precisava de no mínimo 6 em cada banda do inglês. Que era 6 no speak, no reading. Gente, é um overall de tudo, né? Você tem que estar no geral, você tem que ter uma média, mas tem que. Às vezes tem proficiência que você geral. Mas na sua banda cada banda tinha que estar igual, banda, né? É no mínimo tal nota, então é bem alto. No mínimo 6 em cada. 6 em cada. E aí, normalmente, na redação é o que a galera fica. E aí, realmente, foi assim. Mas aí eu tava estudando pra tirar 7, porque o meu plano A, que virou B, que era aplicar pro Independent Visa, precisava de 7. E aí, eu fiquei estudando inglês durante, assim, uns 3, 4 meses, assim, fechada em casa, estudando. E a primeira vez que eu fiz a prova de inglês, eu já tirei 6,5 em tudo, entendeu? Então, e aí foi assim, né? As coisas foram acontecendo, eu tirei a nota do inglês, e aí eu fiz o reconhecimento do Engenheiros Austrália. Eu precisava também dessa nota de 6 em cada para o Engenheiros Austrália para reconhecer o diploma. Aí reconheci, e aí a empresa ela me ofereceu aquele visto que eu ia ficar presa, que eu acho que era um regional 459, alguma coisa assim. E eu falei, não, cara, eu tenho tudo para poder aplicar para residência. Que é muito importante a gente saber, né, o que a gente pode ser. Porque senão você ia estar presa numa empresa. Eu ia estar presa até hoje. E olha só quanta coisa, né? Você aplicou por si, né? Pelo visto. Não. Eles aplicaram para mim. Aí eles contrataram um agente de imigração deles. A agência de imigração, eles me ofereceram esse visto e eu falei para eles que eu não queria esse visto, que eu tinha tudo para aplicar direto para residência. E eu falei para eles, a gente pode fazer um contrato de tempo, né? Tipo assim, quanto tempo que o outro visto eu tenho que ficar? 3 anos? Então eu vou assinar um contrato que eu vou ficar 3 anos. Aí eles falaram comigo assim, não precisa, se você tem tudo para aplicar para residência, vamos aplicar para residência. E acabou. E você fica na empresa enquanto você estiver feliz. Se você não estiver feliz, você sai da empresa. Aí eu falei, tá bom, maravilha. E aí no próprio 186, que é a residência, só que era o 186 sponsor, que aí eu tinha a carta do sponsor, né? Ele fala que quando é sponsor profissional, você precisa ter a intenção de ficar 2 anos na empresa. Então, eu tentei ficar. São 2 anos depois que você pega o PR. Exatamente. Depois você ficou um tempo, você recebeu uma proposta nova, os caras liberaram e você foi viver a sua vida, não foi? Na verdade foi o seguinte, foi assim, ó. Depois que eu fui sponsorada, eles me mandaram para um projeto que era um projeto que a gente fala que é bem push. Quando push é tipo assim... É bem apertado. É bem apertado, bem rigoroso. Exatamente, bem rigoroso. E aqui na Austrália, né, é muito comum fazer shift de 12 horas por dia. Só que quando você vai pra mina e faz 12 horas por dia, você trabalha ali 8 dias fazendo 12 horas e depois você vem pra Perth e fica 6 dias, né, de boa. Na obra que eu trabalhava aqui em Perth, eles queriam que a gente fizesse 12 horas por dia, todos os dias. E aí, quando o cronograma começou a apertar, eles pediram para ir trabalhar no sábado também. E aí, assim, os 6 primeiros meses, ok. Aí, com 1 ano, eu já tava, assim, super cansada. E aí, com 1 ano e meio, eu já tava saturada. Eu já não queria mais, sabe? Eu já não tava conseguindo mais fazer as horas. E aí, eu já tava, assim, no meu limite, pedia, né, todos os dias. Aí eu lembrei do cara falando, eles vão te explorar. Mas, gente, não é bem exploração. Já é a cultura deles aqui. Isso é normal aqui, fazer shift de 12 horas e tal. 10, 12 horas. Na sua área? Na minha área, de construção civil, principalmente. E aí chegou um momento, já tinha 1 ano e 8 meses que o meu PR tinha sido aprovado. E eu virei e conversei com o cara que me sponsorou e falei, olha, não tô feliz na empresa mais. E eu gostaria do seu aval, né? Que você, tipo assim, eu gostaria que ele falasse, me liberasse, exatamente. Sua carta de alforria. Exatamente. Eu falei, olha, eu não tô feliz e tal. Você me libera? Ele falou, não, cara, eu te libero.
eu te disse que quando eu te sponsorei, eu te disse que quando você, né, se você não estivesse feliz, você podia sair. E aí eu saí. Com um mês, eu consegui um emprego na indústria de mineração, que foi o que eu fiz a maior parte da minha vida no Brasil. E, cara, tô super feliz. E eu falei, maravilha. E graças a Deus, assim, a empresa que me sponsorou, eu passei por um período que realmente foi um período bem difícil. Mas eu falo que, gente, tem certas coisas na vida que a gente precisa passar, entendeu? Mas é que também tinha uma coisa do seu inglês ainda, que tava ainda upside downs, Sim. né? Altos e baixos. Você tava trabalhando numa outra empresa, que era uma empresa que você praticamente estava fazendo uma coisa muito vedada, você não falava com as pessoas, você não se comunicava. E esse emprego, ele te jogou mesmo. Sim, e falou, querida, vai voar. Exatamente. Você não é engenheira? Vai. Você não sabe fazer isso? Vai. Exatamente. Você não sabe o quê? Vai. Foi. E é isso. E aí, aí cara, é cara e coragem. Sim, na verdade, foi meu maior desafio. Foi essa empresa mesmo. Foi a empresa que me deu a oportunidade, mas também foi, assim, Que meu puxou. maior, foi o que me puxou mesmo. Eles falaram, não, agora vai. Eles falaram, vai, me jogaram. Aí eles me jogaram pra, tipo assim, eu tinha que ir pra reuniões, e que eu entrava na reunião, eu entrava muda e saía calada, né? Porque eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendi nada do que eles falaram. Eu fico imaginando aquela, assim, a Carol é o tipo da pessoa nessa reunião, imagina assim, todo mundo no meio da pandemia, né? Tudo acontecendo e tudo mais, né? Porque você pegou esse momento de pandemia, Sim, né? Nessa engenharia. Sim. Vamos chegar nessa parte aí que eu quero te perguntar uma coisa. Imagina aquelas reuniões, né? Todo mundo lá no Zoom. Aí perguntam lá, Carol, a Carol tava tipo, laptop no chão, fazendo cocô no banheiro lá, e o laptop mostrando ela lá. Não, aí também não. Nem tanto. Mas, amiga, e como é que era essa interação? Cara, pois é. E aí, assim, né, no começo foi muito, muito, muito difícil. E tinha essas reuniões, assim, assim, o bom é que, né, tipo assim, quando é pelo FaceTime, Zoom. Né, pelo Zoom, assim, eu acho que quando eu consigo ver a pessoa movimentando a boca, pra mim é mais fácil de entender. Eu não sei porquê, mas pra mim, por telefone, eu tenho muito mais dificuldade. Ah, sim, você não sabe o que é a pessoa, você não sabe se é um robô, o que é, Não, né? eu não sei, eu não consigo assim, pra falar inglês pelo telefone, eu não consigo ver a pessoa, eu não consigo ver a boca dela se movimentando, parece que já me dá um bloqueio, eu não consigo entender o que a pessoa tá falando. Agora, se eu tô enxergando a pessoa, eu consigo sabe, ver a pessoa movimentando os gestos e tal, eu consigo entender muito melhor. Então, assim, mas foi uma fase extremamente difícil porque eu não tinha vocabulário de engenharia. Então, assim, cara, e aí foi relação mesmo, foi ficar 12 horas por dia, porque às vezes, beleza, o meu shift ali tinha acabado, mas eu tinha que ficar ali um tempo mais, porque eu gastava mais tempo para poder ler os e-mails, eu gastava mais tempo para escrever, eu gastava mais tempo para tudo, então o meu trabalho estava sempre atrasado, entendeu? Então, assim, foi realmente um período exaustivo pra mim, porque eu chegava em casa, eu tava exausta, porque era o dia inteiro pensando em inglês, prestando atenção o máximo naquelas reuniões, e assim, quando chegava no final, eu tinha que responder todos aqueles e-mails, e aquela quantidade de e-mail, e era surreal, assim, entendeu? Então, assim, realmente foi um período o período de amadurecimento, de crescimento, foi o período onde eu realmente consegui desenvolver meu inglês. Sou muito grata a essa empresa, muito mesmo, mas foi difícil. Como é que foi a sua saúde mental nesse período? Você fazia terapia? Então, eu tive que começar a fazer terapia, sim, porque teve um momento, eu tava trabalhando uma obra onde era a gente ia ter, eu tô tentando, né, traduzir na minha cabeça, a gente ia ter o shutdown do rail, que é tipo o desligamento do trem. E aí eram 15 dias, né, desse desligamento do trem. E aí nesse período você tinha que trabalhar todos os dias contínuos, só que antes desses 15 dias começar, já tinha uma semana que eu tava trabalhando já contínuo. Nossa. E aí quando entrou pro shutdown, eu comecei ali, e aí já não era nem 12 horas, eram quase 14 horas, assim, 14, 15 horas. Quando foi no 9º dia, eu passei mal, tive uma crise de pânico, e aí eu tenho ansiedade,
Eu já tenho transtorno de ansiedade. Toda vez que a minha ansiedade está muito alta, eu tenho crise de pânico. E aí eu tive essa crise de pânico, achei que ia morrer, aquela coisa toda. E aí foi o momento em que eu pedi um stress leave no trabalho. E eles me deram aí uma semana. E foi aí, a partir desse momento que eu comecei a fazer terapia, né? Para falar sobre tudo que, né, que estava acontecendo na minha vida, vim do Brasil, tenho dificuldade com inglês. E a carga horária era muito puxada. E eu era mulher, eu não tinha assim, a mesma disposição que os homens tinham, porque os homens na obra, eles trabalhavam 14 horas, 15 horas, e no outro dia eles estavam bem, e eu falava, cara, eu não consigo. Eu trabalho 14, 15 horas, no outro dia eu tô morta, entendeu? E eu falo, cara, eu não sei, eu acho que a fisionomia do homem, não sei se eles eram mais novos. A fisiologia é diferente. É super. E aí eu comecei a fazer, foi até bom, porque assim, quando eu pedi pra sair, já tinha 6 meses que eu tava fazendo uma terapia da própria empresa, entendeu? Que a própria empresa, porque eu acho isso uma coisa muito legal, que na Austrália eles se preocupam muito com a saúde mental da pessoa, sabe? Importantíssimo. Exatamente. Então, assim... Te ajudou bastante. Me ajudou bastante. Tá vendo, gente? Terapia sempre. Aliás, Luciana Gubel, minha terapeuta, inclusive, não largo nunca. Tá com uma mega campanha de incentivo para mulheres e para homens também. Gente, vão lá, eu vou deixar aqui o QR Code na tela para vocês. Cara, ela é uma das terapeutas que eu já vi, assim, eu já vi terapeutas, tá, gente? Muitas. Mas ela é totalmente desprendida, assim, de todas as armaduras, assim. Ela é ótima. Gente, vale muito a pena. Ela atende por Skype. E outra, ela fala outros idiomas também. Vocês que estão ouvindo, ela fala inglês e fala francês. Caraca. Chique, né, nossa, gente? Chique. E a gente tá com a campanha também do mês das mulheres. Que mês da mulher é todo mês, né, gente? Vamos lá, vamos ser. Já olha lá no Podbe, eu botei lá essa campanha, gente. Ela tá... Quem falou que assistiu o episódio da Luciana no Podbe, ela tá fazendo tá dando um brinde especial. Opa! Fantástico. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, dos nossos colaboradores, eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu sempre falo, né, da Blue Art by Cuca, mas olha aqui. Olha só esse porta-copo, que graça! Não é muito maravilhoso? E outra, a Blue Art by Cuca aqui na Austrália, eles fazem entrega para toda a Austrália. São materiais de resina, eles têm toda esse desenho, né, de mar, é uma graça. Elas fazem porta-copo, faz porta-retrato, faz tudo que você possa imaginar. Ela faz mesa, gente, ela faz aquário. Outro dia eu vi um negócio, um porta-aquário lá que ela fez, uma mesa de aquário, belíssima. Gente, não perca, tá? Também vai deixar o QR Code na tela. Outra coisa que eu queria te falar. Aqui na Austrália a gente gosta de ir pra praia, né? Demais. Demais, eu mesmo gosto. Mas tem vocês mesmo, mulheres, gostam muito de fazer depilação. Sim. Você já fez a laser? Já. Gostou? Já. Gostei. Então, tem agora um desconto belíssimo aqui para as pessoas do Podbe. Você já ouviu falar Loyal Beauty Perf? Já. Claro, Loyal Beauty Perf tá com uma parceria aqui com o Podbe. Você usando o cupom Podbe, gente, pode ir lá e tem um desconto especial no Hair Removal. Aí sim, hein? Gente, eu cheguei recentemente e fiz. Olha. Mas eu fiz nas partes íntimas, né? Menina, não cresceu mais. É maravilhoso. Gente, não cresceu mais e foi uma sessão só. Lógico que tem a Thalita, né, que é a profissional, ela vai recomendar para vocês quantas sessões são, né? Eu tenho uma grande amiga, a Gustavo. A Gustavo, querida, já fez toda... Ela falou, ó, querida, é maravilhoso, nunca mais cresceu. E eu falo pra você, gente, fica tão mais higiênico. É bom. Fica tão mais higiênico. Como é bom, sabe? Você sente que você tá mais limpo. E é uma loucura, mas vale muito a pena. A gente usa o cupom Podbe, falem com a Thalita. Thalita, ó, tá? Um puta profissional. E, Carol... Voltando aqui, tá, gente? Aos patrocinadores, agora aqui, nossos colaboradores. Você, depois disso, você mudou de empresa, tava muito mais confortável. Vamos falar um pouco dessa galera que tá lá no Brasil ou tá em outros lugares do mundo e tá querendo vir aqui pra Austrália. Me fala pra mim, que dica que você daria pra uma pessoa? Por exemplo, cheguei, eu quero ir pra Austrália, quero ir com o engenheiro. Posso aplicar de fora? Lá do país onde eles estão? Eu acho que o ideal é vir pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, porque de fora eles vão te pedir um
bocado de documentação que se você tiver aqui, eles não vão te pedir. Então, de repente, até venha como visto de turista e aí chega aqui e aplica para estudante, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Que dica que você daria em questão? Você falou dessa comunidade de engenheiros na Austrália, né? Isso é uma comunidade de Facebook? Ou isso é digamos, é um aplicativo que as pessoas têm que entrar? Como é que é? Eu, na verdade, eu acho que não é aplicativo, não. É comunidade no Facebook mesmo. Entra no Facebook. Por exemplo, se você é da área de psicologia, entra lá, Psicólogos na Austrália, você vai encontrar. Se você é não sei, da área, sei lá, fala uma área aí, contabilidade. Accounting na Austrália, ou então contabilidade na Austrália, você vai encontrar o grupo, entendeu? Então, assim, e esses grupos, eles estão... É a galera que realmente tá ali focada para poder imigrar, para poder aplicar o PR. Então, você pode ter certeza que eles vão ter várias dicas para poder, sabe, compartilhar com você. É maravilhoso. Eu peguei várias dicas, várias dicas que foram maravilhosas no meu período, entendeu? E sobre o inglês, né? Você falou que até a gente no começo da nossa história, você falou assim, melhor a gente tentar fazer amizade com pessoas que falam nativas ou pessoas que... É difícil essa barreira. Sim. Uma porque a gente não faz... É muito mais fácil quando você namora. Eu mesmo, quando eu era casado, eu só falava inglês com o Greg. Sim. E, cara, realmente, o inglês desenvolve pra caramba. Mas assim... Não tenho essa facilidade do idioma, né? Não tenho um parceiro, né? Não tenho um partner. E aí, o que você recomenda? Cara, é estudar. Mas, assim, uma coisa que eu recomendo é, tipo, não tenha medo. Não tenha medo e se joga, entendeu? Vai com a cara e com a coragem. Eu acho que a questão do inglês, ela é muito pessoal. Então, assim, tem pessoas que se desenvolvem muito mais rápido do que outras. E tem pessoas que vão demorar muito tempo para poder realmente desenvolver. E, cara, uma coisa que eu percebi é que o inglês, na verdade, ele não é uma barreira completa. O que eu quero dizer é o seguinte, ele é uma barreira, ele é uma dificuldade, mas não espere o seu inglês estar perfeito para você se jogar. Porque ele vai demorar muito para ficar perfeito e talvez ele nunca vai ficar perfeito, entendeu? Não, porque a gente quer falar que nem um imigrante, que nem um local. E assim, uma das coisas que eu fui aprendendo conforme o tempo, que a minha identidade nunca pode ser perdida, independente de onde eu morar. Eu tenho que sempre ser o João, independente de onde eu esteja morando, porque o João é uma pessoa única. Sim. É isso, tá, gente? Essa beleza é única, não dá pra comprar, não dá pra mudar. Então, assim, eu fico pensando, essa galera que fica falando, tudo bem falar com o accent dos caras, tá? O sotaque, mas assim, gente, fale do jeito que você... Fala com sotaque brasileiro mesmo. Outro dia eu ouvi uma... Bom, até hoje eu tô aqui quase 6 anos, as pessoas não sabem falar meu nome, né? Enfim, no meu trabalho chamam de João, 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 tudo menos João. Então, meu nome agora é João para eles, né? João. Mas assim, gente, eu não vou mudar a minha identidade, eu não vou mudar o jeito que eu falo, porque eu tenho que se adequar a eles. Não, gente, ninguém se adequa ao jeito que ele vai falar, ninguém sabe falar meu nome. Exatamente. Tentaram mudar meu nome já várias vezes nos trabalhos e eu não deixei. Sim. Não deixei pelo fato justamente disso. Gente, se eu tenho que me adequar à sua cultura, por que você não pode adequar no meu nome? Sim. E assim, uma coisa que eu vejo em relação a essa questão do inglês é que aqui na Austrália, eles precisam da gente. Eles precisam do profissional de fora. Sim. Então, eles vão ter paciência. Claro que, assim, eventualmente você vai encontrar um babaca que vai te tratar mal, que vai, sabe? Mas a maior parte da galera aqui, eles respeitam, eles, sabe? Eu vejo que realmente eles têm paciência, eles falam, não, eu não falo português, eu não falo 2 línguas. Olha, você fala 2 línguas. Sim, então, assim... Eles têm uma empatia. Eles têm uma empatia. Então, assim, não espere o seu inglês ficar perfeito para você se jogar. Vá com a cara e com a coragem mesmo e se jogue. E sobre planejamento? Por exemplo, a gente, né... Por exemplo, eu acabei de sair da faculdade de engenheiro, não tenho tanta experiência. Você acha que é melhor ficar lá um pouco, pegar um pouco de experiência ou já vem de cara? Como é que é esse rolê? Olha, isso aí é uma coisa complicada. Eu acho que se você vindo com experiência é um pouquinho mais fácil. É mais fácil, sim.
Porque Pra sem experiência realmente fica mais... Eu acho que fica um pouco mais difícil, mas ainda é possível. Não, eu tenho amigas que não tinham experiência no Brasil, formaram, vieram e conseguiram. Demoraram mais, mas elas conseguiram. Conseguiram. Sim. Então, gente, ó, não é impossível. Tem que ter planejamento. É. E esse planejamento de visto? Vamos lá. A gente tem gente... Você já deve ter ouvido muita história de galera que tá aqui estudante há 8 anos. Sim. E não foi no agente de imigração. Não foi... Aliás, foi no agente de imigração, se contentou com a primeira não. O primeiro retorno que tem que fazer muitas coisas e segurou. Sim. Você acha que essa galera... Qual o conselho que você dá? Porque assim, você teve um agente de imigração extremamente machista. Sim. Babaca. Falou pra você casar. Sim. Mudar uma coisa. Não aceitar a parte Sim. de sponsor. Quer dizer, que mudou tua vida totalmente do completo. Uhum. O que você fala pra essa galera? Assim, por exemplo, como é que essa parte de planejamento de visto pra mudar? Pra dar os pontapés certos? Exatamente. Eu acho que é extremamente importante você se planejar. Porque eu vejo... Né, foi o que você falou. Eu vejo pessoas aí que chegou comigo aqui, tá aqui há 7 anos e ficou ali no deixa a vida me levar e não é só, né, tô ganhando dinheiro aqui com o cleaner, porque ganha, assim, a gente fica meio deslumbrado. Tá tudo bem trabalhar como cleaner, mas tá tem tudo um foco. bem, mas assim, mas é isso, mas o cleaner vai te dar um visto pra você, né, para você ficar aqui, vai te dar o visto de residência? Não vai. Então, assim, quando eu decidi que eu queria ficar, eu criei uma estratégia e eu falei assim, eu vou ter 2 planos. Não confie apenas em um plano. Tem que ter A, B, C, D. Tem que ter A, B, C, D. Eu não tenho. Beleza. Eu fiz contabilidade no Brasil, mas eu tô num relacionamento aqui bacana e aí eu vou aplicar pro partner e tal. Eu sempre falei com as minhas amigas, gente, beleza, o seu plano A é o partner, mas tem o plano B também, entendeu? Tem o plano B. Porque tem caso louco aqui, viu? Gente louca também. Então, assim, você é formado em contabilidade, cara, vai reconhecer né, o seu diploma e tal. Então, tenha sempre um plano A e um plano B. Porque se o plano A não der certo, você entra com o plano B, entendeu? Sim. E aí, no caso, assim, por exemplo, assim, eu procurei, né, eu pesquisei os vistos e falei, dá pra eu aplicar pra esse, pra esse, pra esse e pra esse. Então, eu tenho o plano A, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C. E se o A não der certo, eu vou pro B. E se o B não der certo, eu vou pro C, O importante entendeu? é não desistir, não perder o foco, né? O importante é não desistir, não perder o foco. Não desista nunca, é isso aí. E... o que eu ia falar pra você mais? Só um momento, senhora. Outra coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, né, você fez a engenharia, tá tudo certo, você tá, graças a Deus, hoje, né, tá bem estruturada. E se fosse hoje, recebesse uma proposta pro Brasil pra você voltar? Você estruturou, deu settle total aqui e agora tem que voltar. E aí? Difícil. Como é que você se viria lá no Brasil? Porque eu fui recentemente pro Brasil, fiquei lá e eu fiquei me imaginando vários momentos, né? Porque eu já tava 3 anos sem ir. Vários momentos no Brasil e eu fiquei meio tipo, não, isso eu aguento, isso dá. Mas eu fiz vários desenhos, né, na cabeça, assim, eu teria que fazer isso, eu teria que ser assim, teria que não sei o quê, pra me adaptar, não porque seria ruim, mas é porque a gente tem uma liberdade muito grande aqui. Sim. Né? Como é que é essa visão pra você? É uma flexibilidade. Hoje eu trabalho numa empresa que ela é extremamente flexível, sabe? E eu trabalho de casa o dia, né, eu posso escolher o dia que eu quero trabalhar de casa, o dia que eu vou pro office. Se eu não estou me sentindo bem, eu simplesmente falo, oi, eu não estou me sentindo bem e não trabalho, entendeu? Então, assim, a flexibilidade que eu tenho hoje é muito boa e a qualidade. Porque hoje eu moro muito pertinho do meu trabalho, então eu não pego trânsito, sabe? Então, assim, é toda uma qualidade de vida que eu não tinha antes no Brasil e aqui eu tenho, né? Então, assim, eu acho que se eu voltar pro Brasil, o meu desafio vai ser muito menor. Eu acho que eu ainda tenho essa questão da língua, ainda tenho muita coisa assim para aprender, eu ainda tenho muito assim a me desenvolver e eu acho que se eu voltar pro Brasil eles vão dar super valor nisso, sabe? Eu vou encontrar um emprego em que eles vão falar, puta, você morou esse tempo todo fora, você tem uma experiência internacional e, cara, você vamos... Pica das Galáxias, vão te dar um cargo super bom, mas eu acho também
que vai eu ser acho... muito mais cobrada, né? No Brasil? Pelo fato de você ter morado fora, você acha que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei, não consigo enxergar assim. E a adaptação, como é que seria, você acha? Porque assim, aqui você não pega quase trânsito, é uma qualidade de vida. Ali você vai ter que atravessar a cidade ou morar fora da sua cidade. Não, gente, isso aí com certeza... Não, eu acho que tudo na vida a gente se adapta, né? A gente se Aham. adapta com o trânsito, com... Tudo é adaptação, você vai se adaptar novamente. Mas, assim, eu acho que realmente vai ser, sei lá... eu não... Eu acho que hoje, pra falar bem a verdade, depois de ter conseguido pegar essa experiência internacional aqui na Austrália, trabalhando e ver que eu enfrentei essa barreira, eu destruí essa barreira da língua e eu posso trabalhar como engenheira em inglês, hoje eu acho que se eu não quiser ficar na Austrália, eu vou para qualquer outro lugar do mundo que fale inglês e eu posso trabalhar, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não tô presa mais no Brasil, entendeu? Eu posso voltar pro Brasil se eu quiser, eu até penso, de repente, talvez no, né, assim, mais, sei lá, passar a terceira idade no Brasil, Com quando dinheiro é, estabilizada, exatamente, bonita. tipo Tá assim, ficando ai, agora eu bonita. tô aposentada, sei lá, vou pra Bahia, entendeu? Ficar Ficar ali ali na água de coco. tomando água de coco, é isso, exatamente. Mas assim, é, eu realmente acho que hoje o leque ele se abriu tanto pra mim que eu Sim. não preciso, na verdade. Eu acho que hoje eu só voltaria pro Brasil mesmo por família, porque eu sinto muita falta da minha família, mas assim, só pela questão da família e amigos E mesmo. voltaria também. Só ficava uma temporada, voltava, uma temporada, voltava. Eu acho que, né, hoje a gente tá. A gente acaba ficando um pouco dividido, né? Assim, depois que a gente. Eu falo que o primeiro ano não, o segundo ano ainda não, depois do segundo, terceiro ano aqui na Austrália, para as pessoas que se apaixonaram aqui pela Austrália do jeito que eu me apaixonei, você fica dividido mesmo. E É aí você foda. fica. Quando você tá aqui, o seu coração tá lá. Quando você tá lá, o seu coração tá aqui. Então, assim, você fica Aquela naquela. angústia, Você né? nunca Toda hora. mais vai ser o mesmo. Carol, e com a relação, eu queria te perguntar, por exemplo, o que você acha, por exemplo, da internet, social media, no caso, para a sua área, né? Por exemplo, tem o LinkedIn, né? Que são poucas Sim, pessoas. sim. No nosso país até é bem famoso, mas Aham. aqui é super, É, é super uau, assim. Eu acho que tem muitas ofertas de trabalho que são é. muito mais por lá do que qualquer outro Aham. site, por exemplo. Sim. Como é que é esse rolê aqui para você? Você recomenda as pessoas sempre fazer Cara, atualização? com certeza. Eu acho, assim, uma das coisas mais importantes, inclusive, assim, para qualquer profissional, é atualizar, traduzir, já traduza o seu currículo e já traduza o seu LinkedIn, porque eu recebo várias propostas de trabalho pelo LinkedIn e várias, assim, oportunidades interessantes pelo LinkedIn, entendeu? Então, assim, o LinkedIn, ele é mesmo uma ferramenta mundial. Para você ter uma ideia, eu já recebi propostas de trabalho para trabalhar em Londres, para trabalhar na Olha, Inglaterra. que Eu fina! recebi proposta para trabalhar em Dubai, nos Emirados Isso, eu acho que Árabes. daí já é uma furada. Você vai ficar que nem aquela novela da Capadócia lá Mas, dançando no balão. mas lá, né, eles precisam muito de Sim, acho que engenheiro. sim. Aqueles prédios são feitos Sim, como? sim. Então, assim, cara, é uma porta que abre, Pra assim, tudo, né? gigantesca. Então, assim, E eu, né, sempre ficava muito de olho nos empregos ali, né, no LinkedIn. Então, eu acho que o LinkedIn, ele é uma ferramenta fantástica. Você tem que realmente traduz o seu currículo. Não faça uma tradução de Google, por favor. Lembra do meu, do cheat and É, cheat, hein, gente? Olha a diferença. e traduza, né, atualize seu LinkedIn também. Mantenha sempre seu LinkedIn atualizado. Arrasou. Carol, a gente vai fazer um bate-bola, tá? Uhum. Então vamos lá. Como é que você se vê daqui 5 anos? Eu acho que eu me vejo aqui na Austrália. Certo. Uma casinha ali com sei lá, de repente um view na praia, com uma Pet? visão na Você vai querer um praia. pet? Quero um pet. Cachorro, gato? Eu quero um gato e um cachorro. Gato, um Os cachorro. dois. E um
pet daqui, sei lá, uma cobra, uma aranha? Não. Não? Esses eu dispenso. Um crocodilo? Não. Um shark. Um tubarão. sharkzinho no aquário, não? Não, obrigada. E um sonho que você não realizou ainda e você quer realizar? Eu acho que é casar. Casar. Sei lá, Eu acho que... Um australiano surfista, aqueles que vão rodando por ali, Não, eu acho que eu tô procurando uma pessoa mais o meu perfil, assim, uma pessoa que tá mais, assim, sei lá, comprometida, assim, ou... Settle, né? Mais settle, exatamente. Que esteja mais estabelecido, assim, né, mais... Como é que eu falo? Esteja mais querendo uma coisa séria, né? Não queria uma brincadeira, não quer só fazer um joguinho, né? Exatamente. E que tá, e assim, né, eu vejo essa questão, né, e da mesma maneira que eu estou me estabilizando aqui na Austrália, assim, mas também estava buscando isso no Brasil, eu também quero uma pessoa que esteja buscando a mesma coisa, entendeu? Então, assim, essa questão de, às vezes a pessoa tá muito no, vamos ver no que vai dar, e vamos no... Oba-oba, né? E mais, tal. né, não, beleza, já passei dessa fase. Que é um relacionamento sério. É uma coisa que, né, a gente tem essa fase, é uma fase muito gostosa, mas chega uma hora que você fala, opa, eu acho que tá na hora da gente... Eu tive bastante nisso, mas daí eu fiquei muito desesperado no relacionamento. E agora eu não quero nada, querida. E agora tá chovendo, querida. Tem horta, Tô dando morango, tô dando banana. Tá assim a minha horta ultimamente. Essa zoeira, gente. Não tá assim, não. É que eu não tenho tempo mesmo, gente. Eu tô bem de boa. Até esqueço que tem boy. E aí, quando sai, o povo fala, pô, você não me ligou? E eu, não liguei mesmo. Sim. Enfim. Carol, queria agradecer a sua vinda aqui. Imagina. Obrigado por essa história linda. Espero que tenha motivado. E tenho certeza que motivou muitas pessoas. Deu um wake-up para várias pessoas. Espero que eu possa inspirar também. Não, com certeza. Inspirou bastante. É uma história motivacional. Eu espero, assim, de coração, que você prospere cada vez mais. Amém. Você é essa pessoa incrível, amiga, sempre companheira. Teve uns momentos bem complicados meus, assim, aqui na Austrália, de luta e tudo mais, sempre teve do meu lado. E, gente, vocês que não se inscreveram ainda no Podbe, tá na hora, né? Já vamos se inscrever, vamos acompanhar essa história da Carol. Olha lá, no Podbe, por favor. E lembrando que tem a campanha do ovo de Páscoa com a Brigadeiru na próxima semana. Você já escreveu, né, gatita? Delícia. Eu já, claro. Já, então tá. Porque, gente, eu quero aquele bolo de fubá. De fubá não, a louca, André, é o novo sabor. André, é o novo sabor, tá bom? De fubá. Não, é o de cenoura. Gente, aquele bolo aquele ovo de Páscoa de bolo de cenoura. Eu comi, porque assim, ela falou assim, não, eu te dar um. Os australianos precisam conhecer o que é o bolo de cenoura vocês brasileiro. Têm que conhecer o que é esse ovo da Brigadeiru. Gente, é fantástico. Eu comi. É muito bom. Ele é muito bom recheado. Gente, tá o QR Code na tela. A Andrea também tá com a campanha de Páscoa, que tá, assim, fantástica. Tá de muito bom gosto. Tem vários sabores. Tem ovo, tem trufa, tem tudo que vocês imaginarem. Ela faz. E fora bolo, né? Você já teve bolo também dela, né? Já. Já, fantástico. Bolos fantásticos. Olha só. Eu fico com água na boca, porque eu adoro um docinho. Nossa, e o docinho também. Tá aqui. E a Andrea falou que vai desenvolver ovo fit. Até que falou enfim, que vai. Falou que vai. Por favor. Ela falou que no episódio, gente, olha Exatamente. aqui, por favor. Ela falou que tá estudando a hipótese do ovo fit. Aí, maravilha. E eu falei pra ela, se precisar de tester, tô lá. Eu também, hein? Por favor. Por favor. Gente, lembrando, o episódio vai voar logo mais. Tem um vídeo novo falando dessa coisa da legenda. Então, você que não entendeu o que a gente tá falando aqui, vai ter agora a legenda pra você em inglês. Todo episódio gerado pelo Gugão, mas enfim, mas dá pra entender o contexto do que a gente tá falando. Gente, lembrando, né? Se inscreva no Podbe. Um beijo, até a próxima. Uhul! Beijo!